Olá, tudo bem? Este é o projeto Saúde e Movimento Viver Melhor. Me chamo Rafael Floriano, sou fisioterapeuta e vamos falar sobre a videoaula de como ter um paciente em casa. Antes vou falar para vocês sobre o nosso site, é o site do projeto Saúde e Movimento Viver Melhor, é o projeto saudemovimento.com.br e o nosso canal no YouTube é o Saúde e Movimento Viver Melhor. E no Facebook o nosso canal é Saúde e Movimento Viver Melhor. Então hoje vamos falar sobre como proceder de ter um paciente em casa. E agora, tem um paciente em casa, como devo proceder? Como lidar com um paciente que depende de cuidados permanentes dentro de casa? É um local novo, um local que vai necessitar de uma mudança estrutural, assim como uma mudança de comportamento das pessoas que ali convivem. Não só os próprios familiares, mas também as pessoas que vão fazer parte da equipe de cuidados desse paciente dentro da sua própria casa. Então, pensando numa mudança dentro da sua própria casa, estruturalmente, algumas mudanças serão necessárias, até mesmo para comportar os novos equipamentos e dispositivos que esse paciente vai necessitar. Pensando numa melhor ergonomia, esse paciente, para ser bem tratado, não só para a saúde dele, mas também na saúde dos que cuidarão dele, uma cama hospitalar ou uma cama adequada seria uma ótima aquisição. Mas para que essa cama consiga entrar em casa, vai ser necessário, dependendo do tamanho da cama, é óbvio, um alargamento das portas por onde essa cama vai passar. Então, essa mudança estrutural já começa diretamente no momento da aquisição desses produtos, desses equipamentos, e também para pensar na ergonomia do paciente e na segurança, onde algumas barras vão ter que ser colocadas, alguns pegadores ergonômicos no banheiro, no corredor da casa, enfim, nos lugares onde houver necessidade. E não só isso, esse banheiro também vai ter que comportar a passagem de uma cadeira higiênica, por exemplo. Quem tem box sabe que o box na parte de baixo tem um batente. E para que essa cadeira consiga passar, alguma alteração nessa estrutura vai ter que ser feita. Pode ser feita diretamente na estrutura ou no mecanismo de transferência que esse paciente vai chegar até no local de tomar banho. Então esse paciente, assim que ele for manejado ou remanejado para ter o seu tratamento dentro da sua própria residência, os principais cuidados então seriam essas instalações e as adaptações que deverão ocorrer então para que esse paciente consiga ter uma ergonomia e ter uma facilitação para a equipe que vai cuidar dele. Essa mudança vai acarretar numa nova rotina de vida desse paciente e dos seus familiares, e não só deles, mas também de toda a infraestrutura que gira em torno dessa residência. No caso de um apartamento, será necessário então algumas adequações com o próprio condomínio para saber os horários de subida das pessoas, horários de descida, horário de trazer um equipamento novo, de qual vai ser o horário de utilização do elevador de serviço, se vai comportar no elevador de serviço. Tudo isso vai ter que entrar no planejamento desse paciente e da família dele. Então, essa nova rotina ela precisa de uma aceitabilidade da família, da equipe e do ambiente que esse paciente reside, seja ele um condomínio de casas ou seja ele um edifício com apartamentos. Um outro fato importante é que a atitude mental, que é o mindset desses pacientes, eles vão ter que ser trabalhados assim como dos seus familiares e, por que não, também da equipe, né? Então, a atitude que esse paciente vai ter daqui para frente seria uma atitude de aceitação que ele agora está residindo numa casa que também pode ser considerada como um hospital ou até mesmo um ambulatório. E para isso, muita conversa, não só com o paciente, mas com toda a família dele, juntamente com a equipe, será muito importante e necessário. Uma outra coisa que é muito importante nesses casos também seria um plano de emergência. Para qualquer tipo de intercorrência que ocorrer, as pessoas já tenham mais ou menos um script, né, de que seguir, um plano de sequência, para que nada dê errado e para que o tempo seja um aliado e não um vilão. Para que tudo isso ocorra de forma organizada e harmoniosa, é interessante que um treinamento seja realizado constantemente com as pessoas envolvidas nesse processo. Não só as pessoas da família, como eu já disse anteriormente, mas as pessoas também da equipe, em que cada um sabe exatamente qual função deva seguir. Então, essas pessoas envolvidas nesse processo vão ter funções e no momento de crise, no momento de intercorrência, no momento de emergência, cada um vai tomar conta da sua função, visando sempre o melhor para o paciente. Cada um fazendo a sua parte de maneira organizada e treinada, dificilmente contratempos ou problemas irão acontecer nesse momento crítico.
Então esse paciente, como ele está em casa, ele vai necessitar de uma equipe que vai ser necessária para ter esses cuidados. Essa equipe vai ser composta por um fisioterapeuta, por um médico, por um enfermeiro, por um psicólogo, muitas das vezes, fonoaudiólogo, no caso principalmente das disfagias, nutricionista para uma alimentação bem balanceada e saudável, o que pode interferir positivamente em várias situações de saúde, assim como qualquer outro profissional que seja necessário. Essa equipe vai necessitar de alguns equipamentos para que consiga funcionar na sua plenitude. Como a gente pode ver aqui na figura ao lado, esse banheiro aqui foi todo adaptado para que esse paciente então tivesse a melhor forma de convívio e de utilização desses utensílios, sem que tivesse nenhum tipo de problema, não só ergonômico, mas de segurança. Na foto logo abaixo aqui, à direita, a gente consegue observar então vários tipos de equipamento que vão favorecer esse paciente na sua própria casa, de forma segura e de forma ergonômica. Esses equipamentos também podem se estender não só, na verdade, equipamentos que são equipamentos fixos na casa. A gente pode entender então que esses equipamentos poderão ser não só essas adaptações, mas também como uma cama apropriada, as portas mais largas, como eu já disse anteriormente, as mudanças no banheiro, como sanitário e box, que seriam muito importantes, como vocês podem ver na figura ali. O banheiro ele é muito amplo e muito limpo, A gente consegue observar que a passagem para dentro da parte do box, onde o paciente vai tomar banho, ela é bem ampla para a passagem da cadeira e não tem aquele batente, que atrapalha na passagem. E dentro do próprio box esse paciente consegue se movimentar, ele tem acesso, se ele precisar e se conseguir ficar de pé com uma barra, ele tem um acesso tanto do chuveiro quanto do material de higiene pessoal um pouco mais altura, mais baixa, para que ele consiga ter acesso na cadeira e caso também se tiver condições de ficar em pé. Um sistema de comunicação é muito importante para que esse paciente consiga ter um bom convívio, não só familiar, mas também com a equipe, onde os telefones têm que estar sempre atualizados. A parte de comunicação externa da residência também funciona de maneira adequada, como interfone para receber os profissionais, e assim como também entrar em contato com os familiares, ter os telefones dos principais familiares ou da pessoa que tem mais acesso, que cuida mais do paciente, sempre à mão. Além disso, um cilindro de oxigênio também dentro dos equipamentos são um dos mais corriqueiros utilizados nesses pacientes que são tratados em casa para qualquer tipo de intercorrência ou aqueles que fazem uso contínuo de um sistema de oxigênio terapia também vão ter esse equipamento dentro da sua própria casa. Além disso, alguns aparelhos respiratórios podem ser necessários para aqueles pacientes que tenham comorbidades ou tenham patologias de base voltadas para o aparelho respiratório ou também para os pacientes, na verdade, que possam vir a precisar de um equipamento de auxílio de ventilação não invasiva ou ventilação mecânica em algum momento de crise. A gente pensando nesse paciente em casa, ele vai ter um suporte diário, A gente colocou isso aqui no intuito de fazer um controle desses insumos desse paciente, dos consumos de produtos ou de serviços que ele vai precisar utilizar na casa dele. Então, uma alimentação, que a gente também chama na área de tratamento dos pacientes de dieta, seria muito importante ter esse controle dessa alimentação, o quanto que esse paciente está ingerindo, é necessário ele estar utilizando, então, na verdade, esse aporte calórico diário, e isso tudo vai ser visto diretamente com a nutricionista. Os medicamentos vistos diretamente com os médicos, quais medicamentos esse paciente precisa, esse número de medicamentos é o suficiente para durar até o final do dia, da semana, da quinzena, do mês, dependendo da programação de cada um. Essas medicações elas podem ser retiradas pelo médico, é óbvio, alguma delas ou não, tem necessidade de tomar todas essas, enfim. Essas consultas regulares com o médico e que esse médico faça uma avaliação criteriosa para saber da real necessidade, da continuidade dessa quantidade de medicamentos ou não. Se ele pode suprimir algum deles ou se ele pode fazer a diminuição gradativa, isso tudo fica sempre a cargo do médico. Outros insumos básicos muito importantes são as fraldas geriátricas, são os ácidos graxos essenciais, que as pessoas comumente chamam de AGE, e tem alguns nomes comerciais também bem famosos, conhecidos, gases, esparadrapo, enfim, qualquer tipo de material que possa ser necessário para um paciente em casa, é interessante ter esse suporte, esse controle diário dessas medicações, para ter mais ou menos uma previsão de quando vai acabar, para que não falte nada no momento importante. Nos casos dos pacientes que usam cilindro de oxigênio ou que tenham em casa de SOS, verificar
o nível de oxigênio que ele ainda tem, né, a autonomia desse cilindro, quanto que dura, fazer um cálculo mais ou menos estimado, um cálculo estimado de quanto dura isso para no momento de real necessidade não faltar. Além disso, é interessante também ter um controle dos profissionais de saúde e dos cuidadores envolvidos, de forma que não tenha falha na escala desses cuidadores, por exemplo, e que os profissionais também sejam comprometidos e que não deixem furo na escala de atendimento desse paciente, porque isso é muito importante, tanto a continuidade quanto a assiduidade, porque o paciente, além dele saber o que está acontecendo, na maioria dos casos, o nosso corpo ele já sabe exatamente o que vai acontecer e quem vai fazer acontecer. Então, se você tem hoje um profissional que vai fazer exercício na sua casa, segunda, quarta e sexta, o seu corpo já está esperando esse paciente chegar nesses dias para fazer aquele tipo de treino. Seu corpo já se prepara através do comando central para que isso aconteça da melhor forma. Além disso, esse paciente, por estar no ambiente domiciliar e por necessitar muitas vezes de equipamentos eletrônicos para sua própria sobrevivência, é interessante que saibamos ou que a família tenha um controle de um suporte energético que seja um gerador de energia, enfim, alguma coisa que faça com que esse paciente, mesmo precisando de aparelhos eletrônicos, continue tendo esses aparelhos, mesmo em falta de luz. Então, ou equipamentos que têm uma autonomia prolongada de 2 horas ou mais, ou até mesmo um suporte de um gerador de eletricidade para que não falte energia de maneira alguma nesses pacientes. Um outro ponto importante e fundamental a ser discutido para os pacientes e para as pessoas saudáveis também que não são pacientes é em relação à alimentação. A alimentação de qualquer pessoa é muito importante. As pessoas costumam dizer que nós somos o que nós comemos. Então, se nós comemos bem, nós somos pessoas saudáveis, somos boas pessoas, entre aspas. E se nós se alimentamos mal, nós somos pessoas que não são tão boas assim por conta da alimentação que a gente está ingerindo. Então, pensando nisso, a gente vai falar então aqui que faça de seus alimentos remédios. Essa frase é muito interessante do ponto de vista que os alimentos eles possuem todas as informações nutricionais necessárias para o nosso organismo, todas as vitaminas e minerais. Então, se nós conseguirmos nos alimentar da maneira adequada, possivelmente não precisaremos de tantos remédios e não sucumbiremos às doenças como as pessoas que se alimentam de maneira inadequada ou até mesmo se alimentam mal. Dessa forma, a estratégia alimentar será fundamental para que esse paciente mantenha um quadro clínico saudável e que mesmo que venha a cursar com alguma intercorrência ou algum problema de saúde, quando você está bem alimentado, bem nutrido, né, vitaminicamente falando, dificilmente você vai ter um quadro de doença mais grave ou pior do que seria uma pessoa que se alimenta mal, ou que é desnutrida, ou que não tem as vitaminas e minerais suficientes no seu organismo. Então, a gente pensando nisso, a gente frisa bastante em relação ao poder vitamínico dos alimentos. Tudo que o nosso organismo precisa, a gente encontra nos alimentos. E não só em um alimento, existem vários alimentos que têm as mesmas vitaminas em diversos alimentos diferentes. Então, se você não gosta de um alimento que tem uma vitamina X, você pode procurar um alimento diferente que você goste, que tem um paladar melhor para o seu gosto e que vai ter aquela mesma vitamina. Então isso é fundamental, é você é você pegar o paciente e adequar um cardápio de acordo com as coisas que ele gosta. Não adianta você pegar alimentos muito saudáveis e que o paciente não suporta se alimentar daquilo. Isso, na verdade, vai dar um problema na alimentação desse paciente. Então, na verdade, o ideal é a gente montar um cardápio para esse paciente, para qualquer pessoa que seja, de forma que seja agradável para o paladar daquela pessoa. E, pensando nisso, a gente pode então falar sobre a necessidade real versus a saciedade dos alimentos. A necessidade, como em alguns produtos vem na embalagem dizendo, é uma necessidade do organismo. Existe uma necessidade nutricional diária, que é o mínimo de substâncias, de vitaminas e minerais que você precisa ingerir por dia, para que você tenha uma boa saúde, e também existe, na verdade, a não necessidade de uma ingestão desmedida desses alimentos, né? E aí a gente entra na saciedade. Muitos dos pacientes, na verdade, eles se sentem saciados de uma maneira não verdadeira, vamos dizer assim, né? Porque ele pode, na verdade, estar se alimentando de uma maneira
é dificultosa, principalmente pelo número de medicações que ele vem ingerindo. Algumas medicações causam uma alteração no paladar desses pacientes e às vezes gerando até um sabor amargo na boca, fazendo com que esses pacientes, na verdade, não tenham a mínima vontade de se alimentar. Em outros casos, a gente já verifica que pacientes se alimentam de maneira desorganizada ou desenfreada, justamente por uma ansiedade, por um quadro que já está com a saúde debilitada e acha que pode descontar toda essa ansiedade, essa frustração dessa vida não tão saudável em cima dos alimentos. Então é fundamental um balanço energético desse paciente, né? Um controle do que entra e o que ele gasta de energia para que ele não ganhe muito peso, mas também que não se alimente de forma inadequada e acabe emagrecendo demais com o estado nutricional debilitado. Então a necessidade e a saciedade elas têm que ser analisadas de maneira bem meticulosa. Uma outra frase interessante aqui, nós somos o que comemos. Isso é uma coisa que já vem sendo dita já há bastante tempo e que cada vez mais essa afirmativa a gente pode dizer que é uma verdade. Porque se a gente come coisa boa, a gente fica bem, realmente, a gente se sente bem, né? E se a gente não se alimenta de coisas saudáveis, né, de coisas boas para a nossa saúde, possivelmente a nossa saúde não vai tão bem assim. Uma outra coisa que é muito interessante de estar deixando bem claro para os pacientes e para os seus familiares é o que esses pacientes não devem comer. Algumas patologias, elas são pioradas, vamos dizer assim, né? O seu quadro clínico, né? O seu quadro fisiopatológico são piorados de acordo com os alimentos, com os maus alimentos que são ingeridos por esses pacientes. Então, os alimentos gordurosos, alimentos com muito sal, alimentos com baixo teor nutricional, alimentos que têm uma digestão demorada para ser ingeridos no período da tarde ou da noite, enfim. Tem vários alimentos que a gente pode estar citando aqui que as pessoas não devem fazer uso. Alimentos gordurosos, né? Os alimentos que a parte da nutrição vai explicar muito melhor, né, para vocês, mas que a gente aqui já passa aqui, na verdade, umas informações e que já é bem batido pela literatura. Essa foto aqui a gente achou bem interessante de colocar, que é uma foto bastante colorida, né? E os pratos, né, de comida das pessoas, eles devem seguir esse padrão, né? Dizem que quanto mais colorido for o prato, mais saudável, né? Então aqui a gente consegue observar vários tipos de alimentos. Nós temos aqui alimentos riquíssimos em vitamina. A gente tem banana, a gente tem pimentão, tem cenoura, tem berinjela, tem o tomate, enfim, tem laranja, ali parece que uma tangerina. São alimentos ricos em diversas vitaminas aqui e minerais. Um próximo tópico que a gente vai abordar também é um tópico que eu acho que é um dos principais, né, em relação à nossa saúde, que seria a hidratação. A gente sabe que o nosso corpo ele é, na maioria, composto por água, então nada mais coerente do que beber bastante água, e as nossas reações bioquímicas funcionam também praticamente que todas à base de água. Então a hidratação desse paciente é muito importante. Aqui no nosso país, que é um país tropical, a gente ainda tem que dar um pouco mais de ênfase a isso, porque as temperaturas aqui, não só no verão, que é a estação mais quente, mas algumas outras estações, elas chegam em níveis bem elevados para um padrão internacional, e por conta disso a água é evaporada com muito mais facilidade pela sudorese, pelo suor desses pacientes. Então o corpo, para poder tentar manter uma temperatura adequada, acaba eliminando água em forma de suor para que esse corpo seja resfriado, e com isso essas pessoas perdem muita água. Então a hidratação para esses pacientes e para as pessoas saudáveis também, mais uma vez, ela é muito importante. Não só do ponto de vista do funcionamento do seu corpo, mas para qualquer outro tipo de órgão e sistema ele é fundamental. Quanto de água por dia é necessário? Todas as águas são iguais? De que forma perdemos água? É comum a desidratação em idosos? Polidipsia, o que significa? O quanto de água por dia é necessário? Isso vai variar de pessoa para pessoa, de atividade que essa pessoa realiza por dia, a alimentação que ela ingere, tudo isso vai influenciar diretamente no controle hídrico desses pacientes, né? Todas as águas são iguais? Não, de maneira alguma. Algumas águas elas têm concentrações diferentes de minerais, têm concentrações diferentes de sódio,
Tem águas gaseificadas, que também modificam, são águas que ficam mais restritas no organismo, com mais dificuldade de serem eliminadas. Então, existem várias formas de águas. Então, as águas não são iguais, né? Tanto água que a gente pode verificar, água mineral que vem envasada em garrafa e tudo mais, como a água também filtrada na nossa casa, todas essas águas são águas diferentes. Um outro assunto que diz aqui é de que forma perdemos água. Nós perdemos água de várias formas, né? Perdemos água eliminando pela diurese, né? Pela própria urina, depois que a água é utilizada nos seus processos. Uma parte dela é eliminada com as escórias nitrogenadas e uma outra parte da água é eliminada pela sudorese. Assim como também em alguns processos, assim pelo calor, essa água também pode ser eliminada. Para vocês terem uma ideia de uma curiosidade, se uma pessoa está fazendo um quadro de febre de 38 graus, num período de 24 horas ela chega a perder 2 litros de água. Então, para vocês terem uma ideia de como a água pode ser extravasada ou perdida pelo nosso organismo, né? A próxima pergunta aqui, se é comum a desidratação em idosos. É muito comum a desidratação nos idosos. Os idosos eles têm um mecanismo de saciedade da sede muito precipitado. Então a maioria deles bebe uma quantidade muito menor do que deveria de água e logo em seguida eles já se sentem saciados, sentem sem vontade de beber mais água. E isso vai gerando, na verdade, um quadro de desidratação, que a gente pode observar tanto pela pele do paciente, pelo ressecamento da pele, assim como das mucosas. E essa desidratação ela é tão comum que cerca de 65% dos pacientes que internam em unidades hospitalares ou nosocomiais, eles apresentam um quadro de desidratação. E esse quadro de desidratação ele pode vir seguido de irritabilidade, de dor de cabeça, de ressecamento na boca, nas mucosas, pode gerar também o que a gente conhece e é bem comum nos pacientes idosos, na verdade, que seria a infecção do trato urinário por baixo débito de passagem de diurese, enfim. Então essa essa desidratação ela é muito mais comum do que a gente imagina. Então é mais um fato aí que a gente tem que ficar muito atento nesses pacientes, e não só nos pacientes, nas pessoas em geral da nossa família dentro de casa. Sempre é bom lembrar para beber água, e não precisa ser uma água gelada, né? Pode ser uma água a temperatura natural ou até mesmo fresca. Isso aí na verdade vai variar de gosto para gosto. Bem, próxima pergunta, polidipsia, o que significa? A polidipsia significa uma sede excessiva. O paciente bebe água e ele não fica saciado, ele não sente que está satisfeito com aquela quantidade de água que ele vem ingerindo. Então, essa polidipsia ele é muito comum, principalmente numa doença chamada diabetes mellitus, que esses pacientes, na verdade, têm um nível aumentado de açúcar no sangue, e para tentar diluir esse açúcar no sangue, o corpo informa para esse paciente que ele precisa beber muita água. E esse paciente, além de beber muita água, que é a polidipsia, né, a sede excessiva, ele vai ter também a poliúria, que seria também uma eliminação excessiva de água, já que ele bebe muita água para tentar reduzir esses níveis de açúcar no sangue. Bem, iremos falar agora sobre as medicações. Em que casos tomar a medicação? O paciente ou você faz uso excessivo de medicação? Quanto tempo você não vai ao médico? Será que é hora de rever a prescrição? Como diminuir a necessidade de remédios? Bem, vamos lá, né? A primeira questão, em que casos tomar medicações? A medicação ela é exclusivamente iniciada pelo médico e exclusivamente retirada nos casos que são possíveis pelo próprio médico também. Então, em que casos tomar, somente o médico vai indicar e somente o médico vai retirar essa medicação. Mas você pode se perguntar ou perguntar para o seu médico se essas medicações não estão sendo excessivas, se não está tomando medicação demais ou se a medicação já fez o efeito que teria que fazer, o seu corpo já se recuperou e agora se existe a possibilidade da diminuição ou da retirada dessa medicação. Então é interessante você se perguntar ou perguntar para o seu médico ou para a pessoa da equipe que trata do seu familiar que está em casa se essas medicações estão todas dentro da programação ou se alguma delas pode ser retirada. Então a pergunta é a seguinte: quanto tempo você não vai ao médico? É justamente por este motivo. Quanto tempo você não vai ao médico? Se você foi ao médico há 1 ano atrás, um exemplo, e o médico te passou um número X de medicações, possivelmente pelo tempo que você não vai ao médico, ou essas medicações elas podem estar inadequadas, subestimadas,
já não fazendo o efeito necessário que você precisa, ou simplesmente o seu corpo não precisa mais daquelas medicações para surtir o efeito desejado no momento da prescrição. Então, a pergunta de quanto tempo que você não vai ao médico é justamente para isso, para saber se esse médico não pode rever a sua prescrição e se ele vai precisar reajustar para mais ou para menos essas medicações. Como diminuir a necessidade dos remédios? Bem, a necessidade dos remédios ela deve ser estudada de forma preventiva. Então, quando se faz a prevenção, na verdade, de aparecimento de doenças ou prevenção de qualquer tipo que seja de necessidade diária de medicação, isso tudo pode ser, na verdade, programado através da prevenção, através de bons hábitos alimentares, de momentos de repouso adequados, de hidratação suficiente, exercícios físicos. Tudo isso vai fazer com que você possivelmente consiga diminuir a necessidade das medicações que você toma. Agora a gente vai entrar em fisioterapia domiciliar, né? Como é que essa fisioterapia funciona? Nós sabemos que na equipe multidisciplinar que atua direto no paciente domiciliar, a fisioterapia é praticamente a que mais tem participação, é que tem mais frequência de atendimento, é que permanece por mais tempo junto desse paciente. Então, a confiança desse paciente com esse profissional, ela é aparentemente maior do que a dos outros, pelo tempo de convívio, né, pela confiança que desenvolve através do tratamento e da reabilitação, assim como seus sinais de recuperação. Esse paciente é praticamente um principal elo que o paciente em casa tem, tanto com o médico, que vai passar um pouco menos tempo com esse paciente, que são visitas mais esporádicas, assim como com outros membros das outras equipes, já que é uma pessoa que está mais tempo ali, mais próximo, e que realmente acaba tendo um pouco mais de confidência desse paciente. Então, essa fisioterapia domiciliar, ela pode acontecer de forma preventiva. Esse paciente começa, na verdade, a envelhecer, e aí a gente sabe que com o envelhecimento algumas alterações no nosso corpo vêm ocorrendo, e esse fisioterapeuta ele pode ser contratado, ele pode ser chamado a fazer um tratamento desses pacientes de forma preventiva, de forma a tentar desacelerar esses processos de envelhecimento, e com isso vai melhorar a qualidade de vida desses pacientes, retardando os processos de doença e os processos de envelhecimento. Esse fisioterapeuta ele pode ser chamado para atuar de forma terapêutica, onde já existe um quadro de deficiência, de debilidade da parte motora, ou da parte respiratória, ou cardiorrespiratória, ou neurofuncional, ou dermatofuncional, enfim, das especialidades que a fisioterapia atua. E aí sim ele vai seguir para esse paciente para tratar diretamente um quadro que foi diagnosticado pelo médico desse paciente. Então a fisioterapia terapêutica ela vai seguir em algumas especialidades, como eu acabei de citar aqui. Dentre as mais comuns, a gente pode falar exatamente da parte cardiorrespiratória, da fisioterapia neurológica, da fisioterapia oncológica, da fisioterapia gineco-funcional, a gente pode falar da neurofuncional, enfim. Tem algumas áreas de atuação aqui que são bem corriqueiras, que a fisioterapia atua diretamente com esses pacientes. E é óbvio que com esses tratamentos, esses pacientes vão poder utilizar recursos terapêuticos, que vai variar, na verdade, de caso para caso desses pacientes, da necessidade terapêutica de cada doença. E, através desses recursos terapêuticos, dos recursos de técnicas de terapia manual, os benefícios, então, serão alcançados. A frequência, a literatura preconiza hoje que pelo menos de 4 a 5 vezes por semana. A gente sabe, na verdade, que o que vai, de repente, fazer com que essa frequência diminua vai ser, na verdade, o poder aquisitivo desses pacientes, né? Porque a gente sabe que, na verdade, a fisioterapia todos os dias não é um procedimento barato para esses pacientes. Então, a gente sabe que a frequência, então, ela vai poder ser modificada, alterada de acordo com o poder aquisitivo de cada paciente. E como controlar a expectativa desse paciente, né? Não só do paciente, na verdade. A gente vai verificar que, além do paciente, a gente tem o familiar, que também tem uma expectativa, que ele quer ver os resultados, ele quer ver esse paciente melhorar na maioria das vezes, ele quer que esse paciente, na verdade, melhore num tempo hábil ou no tempo mais curto possível. E a gente sabe que, na verdade, algumas patologias não dependem só do profissional
a sua evolução, a sua melhora do quadro. Algumas patologias, na verdade, dependem do próprio organismo desse paciente se recuperar, principalmente as afecções neuropáticas, em que é uma recuperação individual de cada paciente, independente do estímulo do tratamento terapêutico ser feito da mesma forma para um ou dois ou vários pacientes, cada um vai ter um tempo de resposta. Então, essa expectativa familiar, ela deve ser controlada de forma que tudo que você programar, não que você vá dar prazos para as coisas que você quer que aconteça, mas tudo que você for programar em relação à reabilitação, que seja discutido com o familiar que toma conta desse paciente, assim como os outros membros da equipe. Então, essa expectativa dessa forma, ela fica um pouco mais comedida, porque eles vão entender exatamente o processo de reabilitação que está sendo feito e que em alguns momentos isso não vai depender diretamente da reabilitação do profissional, e sim do organismo desse paciente. A expectativa do próprio paciente deve ser controlada, que esse paciente já vai estar numa condição em que ele não queria estar, né? Numa condição de doença, ele vai estar em casa, com menos autonomia do que ele tinha antes, com mais restrições do que ele tinha antes, possivelmente não vai poder sair para todos os lugares que ele gostaria de sair, ou que ele saía anteriormente, enfim. É importante trabalhar essa expectativa do paciente, deixando bem claro também para ele todo o programa terapêutico que vai ser feito, todas as propostas, mas para que essa expectativa também ela seja atenuada, o interessante é que esse paciente continue tendo vida social, independente de não ser a que ele tinha anteriormente, mas que ele faça coisas que ele gostava de fazer, ou que ele gosta de fazer, melhor dizendo. Colocar esse paciente em contato com outras pessoas que não só as da casa dele, de forma que as pessoas possam ir até lá, ou que ele possa sair de casa, que também é muito importante para essa parte neurológica do paciente, para a recuperação dele. Um outro ponto muito importante é manter esse paciente com metas e sonhos, porque quando a gente vive numa vida sem metas, sem sonhos, sem programação, sem objetivos a ser alcançado, fica muito difícil a gente ter um horizonte animador, né? Se você ficar naquela mesma rotina de hoje vem o médico, hoje vem o fisioterapeuta, hoje vem o fonoaudiólogo, fazer aquela mesma coisa de sempre, ou ficar sempre aqui deitado, isso não é bom nem para a recuperação, nem para a cabeça do paciente, e nem para ninguém, nem para a pessoa saudável. Então é interessante manter esse paciente ou essa pessoa que está em casa sendo tratada com suas metas vivas, que seja a meta de mês que vem eu quero estar com mais força nesse braço, ou mês que vem eu quero dar mais passo que eu dei, ou então não, eu quero sonhar em sair dessa cama, não preciso mais dessa cama. Criar metas e sonhos palpáveis e, se for necessário, se a meta ou se o sonho for muito grande, dividi-los em partes e alcançar cada parte dessa como se fosse uma vitória absoluta. A expectativa quanto à recuperação. O ideal é que no primeiro momento que você avalie esse paciente e que você analise realmente quais são as condições de recuperação ou a porcentagem, se é que a gente possa dar uma porcentagem de recuperação, é que você deixe bem claro. A ideia é sempre passar o que você consegue minimamente com esse paciente. E cada coisa que você conseguir a mais, cada ganho a mais daquele mínimo que você passou, vai ser muito mais bem recebido do que, na verdade, uma criação de uma expectativa de uma recuperação muito maior do que realmente você possa conseguir, gerando aquela frustração que vai ser bem mais difícil de lidar do que simplesmente se você tiver passado um quadro de recuperação mínima e qualquer ganho a mais daquele mínimo será uma vitória extremamente importante. Um outro ponto que deve ser abordado é em relação ao processo de alta desse paciente. Os membros da equipe de tratamento desse paciente eles devem ser o mais sincero possível e mais honestos possível em relação a isso. Então, quando esse paciente estiver apto para ter alta, o ideal é que isso seja conversado com a família, seja conversado com o paciente, com o restante dos membros da equipe, né? Porque cada um vai dar alta da sua especialidade, da sua área, e então sim esse paciente siga para esse processo de alta de maneira independente e de maneira firme, sólida, para que ele não tenha que regredir no quadro e ter que voltar ao processo que ele estava antes, que vai ser muito mais frustrante para ele do que para o próprio terapeuta. E existem alguns casos que o processo de alta ele é inatingível, de forma que esse paciente vai ter que fazer a fisioterapia permanentemente por todos os dias de sua vida.
Algumas doenças crônicas isso acontece, alguns processos patológicos que geram dor, algumas doenças respiratórias, como por exemplo o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, isso é muito comum nesse paciente ter que fazer a fisioterapia para o resto da vida. Então que seja feita de uma maneira agradável, com bastante alternâncias, né, na sua estratégia, nos seus objetivos e na sua própria conduta, para que não se torne um procedimento que venha a causar, na verdade, desconforto ou desinteresse do paciente em continuar. Essa senhorinha aqui, bem simpática, sorrindo, está ligada diretamente ao time de resposta rápida, porque é exatamente assim que esses pacientes vão ficar se você tiver uma estratégia de resgate desses pacientes em momento de crise, bem organizado e bem célere. Então, como é que a gente organiza isso, né? O ideal é que cada um, na verdade, tenha o seu papel e que esse papel seja ensaiado diversas vezes para quando realmente for necessário esse time intervir, esse time de resposta rápida a intercorrências ou crises, ele intervir da maneira mais precisa possível, menos traumática possível e com menos erros possível. É óbvio que no dia a dia, fortuitos ou qualquer tipo de problema podem acontecer, mas se isso for combinado, tratado e ensaiado diversas vezes, no momento que realmente acontecer a crise, isso vai acontecer, essa resposta rápida, essa recuperação, esse resgate desse paciente vai acontecer de forma muito tranquila e natural. Então, os membros responsáveis por isso, quem tem mais contato com o paciente, na verdade que são os cuidadores e são os familiares, deverão então estar envolvidos diretamente nesse processo, desse time, né, de recuperação, time de resposta rápida, de forma que eles tenham acesso, por exemplo, à retirada desse paciente de uma maneira mais organizada e mais rápida, que eles tenham, na verdade, os telefones de contato da ambulância que vai vir buscar esse paciente, ou de um familiar que vai levá-lo de carro, enfim, tudo isso tem que ser organizado e essas pessoas têm que ser responsabilizadas por cada função dessa, cada um vai ficar responsável pela sua função. Então, isso é muito importante de ser combinado previamente para que na hora corra tudo bem. Algumas rotinas em emergências também devem ser adequadas. Então, existem vários tipos de emergências diferentes uma das outras. De acordo com cada uma delas, já tem que existir um protocolo já desenvolvido por essa equipe para que quando acontecer não tenha dúvidas em nenhum desses membros, para que cada um consiga assumir a sua posição e realizar o seu papel da melhor forma possível. A logística é um outro ponto importante. Numa cidade que a gente sabe que a acessibilidade não é tão fácil, que o trânsito também, na maioria dos horários de rush, eles são caóticos, a logística e a programação prévia, ela é muito importante para que tudo corra bem no momento de ter que remover um paciente da sua casa para um hospital mais próximo. Deixar telefones importantes anotados sempre na parte visível ou numa agenda que fique em acesso direto no quarto desse paciente também tem a sua importância. É fundamental que esses telefônicos sejam atualizados e que sejam telefones que vocês consigam falar. São telefones que vocês vão ligar e a pessoa vai atender. O próximo tópico, então, aqui seriam os hospitais de apoio. Seria, então, criar pelo menos um vínculo ou um contato telefônico que seja com 3 hospitais, para que no momento que ocorra uma intercorrência ou uma crise, as pessoas da família, cada um vai ter sua função. Quem tiver a função de entrar em contato com o hospital para informar que esse paciente está indo para o hospital, verifique se tem a especialidade necessária, verifique, na verdade, se tem a vaga para esse paciente assim que ele chegar lá. Caso contrário, já liga para o outro hospital e verifica qual é o mais próximo e que tem a vaga. E assim você vai seguindo do segundo mais próximo, terceiro mais próximo, enfim, a nível de proximidade para os hospitais seguintes, a fim de ter um tempo de percurso menor para que esse paciente consiga chegar no hospital e ser assistido. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente vai confeccionar algumas outras próximas para que vocês tenham acesso e usufruam da melhor forma possível para vocês, para os seus pacientes, para os seus amigos e parentes que tenham necessidade, na verdade, desse tipo de conteúdo. A gente agradece vocês aí pela audiência e aguarda aí os comentários de vocês e as possíveis críticas para que a gente possa cada vez mais melhorar aí o nosso processo de divulgação e nosso processo aí no nosso projeto de saúde Movimento Viver Melhor. Agradeço a todos mais uma vez aí, um abraço